processo estar aqui em frente a vocês e a essas potências que também estão presentes na roda de hoje. Bom, eu sou Paula Libéria, produtora, agente, curadora e programadora cultural. A minha trajetória e lembrar dela não tem como iniciar essa conversa sem antes pensar na minha família. Assunto primordial para estar aqui hoje. Lá atrás, no meados dos anos 90, a minha mãe teve uma decisão muito estratégica. No norte de Minas, onde a gente tinha pouquíssimo acesso à educação, ela decidiu mudar com toda a sua família para uma cidade que eu tivesse essa oportunidade. E os seus outros filhos também. Então, de lá para cá, foram-se muitas mudanças. De cidade em cidade, carregando fogão em ônibus de rodoviária, passando por casas que era de um único quarto para uma família de 5 pessoas. Fazendo tudo que ela podia para dar o tão sonhado estudo dos seus filhos. Nesse processo, a gente também teve a oportunidade da minha mãe sempre usar um ditado popular. Sua palma, sua alma. Sua garrucha, sua espingarda. Parece um filme de faroeste, fala sério. Mas não é. E para encontrar a arte, eu precisei antes de passar por uma perda. A minha perda paterna. Mas essa não é uma história de superação sobre perdas. É também, não apenas. E foi de pessoa em pessoa, de teatro em teatro, de escola em escola, que começou a trajetória de correr pelo estudo dos seus filhos. A minha mãe fazia matrícula em escola pública, corria para a fila de comprar um uniforme no bazar, às vezes também ia lá e entregava o básico do que era o material escolar, sabe? Mas mesmo assim ela não desistia. Os meus filhos ainda irão se formar. E assim, eu segui uma vida como se fosse sempre a minha única oportunidade. Se eu fosse perguntar para vocês hoje, quando criança, quer dizer, melhor, se eu fosse perguntar para vocês, quando vocês eram criança, vocês lembram qual sentimento, qual adjetivo vocês tinham como uma força motriz? Quer dizer, melhor, se a frase fosse assim, eu fui uma criança, 2 pontos. Como você completaria esse termo? Eu fui uma criança muito curiosa. E foi essa curiosidade que me fez mudar de cidade logo cedo, que me fez buscar o teatro em outros caminhos, mas antes disso, me fez participar de todas as atividades extracurriculares que a escola tinha para me oferecer. Era atividades em esporte, jogando vôlei, mas como líbero, porque a minha estatura não permite outra posição. Era também participar de rádio escolar para entender como que era a construção dessa rádio, como fazia para minha voz chegar e potencializar tantas outras histórias. Era também participar de aulas de português, ao ar livre, construindo algumas poesias e entendendo ali como seria a construção de uma dramaturgia. Nesse processo, eu tive também uma atividade extracurricular que foi a educação sexual. Foi a partir dessa atividade que eu tive a oportunidade de ir ao teatro pela primeira vez e fazer o que vocês estão fazendo agora. Sentar, admirar um palco, um cenário completo, algumas mudanças de luzes, uma sonorização afinada, atores e atrizes fazendo um encontro único entre cena e plateia. E foi caminhando nesse formato que eu comecei a entender o que era o sonho da minha mãe. Formar todos os seus filhos. Eu disse, que essa formação, ela caminhava por vários lugares e por várias mudanças. E foi assim que, me mudando, eu consegui reconhecer nas relações públicas a oportunidade de realizar o meu sonho e conhecer a produção cultural. Me formando em relações públicas, eu entendi
que, enquanto eu me formava em teatro, através de políticas culturais e públicas também, em um curso gratuito e técnico da cidade, eu acabei trabalhando bastante com produção cultural. E no meio do processo de trabalhar com produção cultural, eu acabei trabalhando bastante como atriz. Foi assim, como uma profissão dúbia. Parece, e é. Porque eu não conheço ninguém aqui presente que não tenha mais de uma função na sua carreira cultural. Enfim, eu consegui entender que esse processo de criar uma construção de carreira na área da cultura é muito mais do que se formar, seja em cursos livres, por meio de uma graduação, ou até mesmo entre um bastidor e outro. Eu consegui entender que se essa rua fosse minha, eu mandaria ladrilhar com muitas políticas culturais e públicas. Eu enfeitaria os passeios com acessibilidade e acesso à cultura. Eu deixaria todas as casas cortinadas, com pessoas que respeitassem o nosso ofício. E assim, eu prepararia essa rua para os artistas, as suas artes de diferentes linguagens passar. Eu sou Paula Libéria, eu sou produtora cultural, eu sou curadora, programadora de ações artísticas e agora eu realizei o meu primeiro pitch em frente a vocês. Muito obrigada.